hoje com um super estudo bíblico. 10 menos 1 igual a 0. Como assim? Essa conta não está batendo. Já já você vai entender. Deixa eu te perguntar. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Então se inscreve, não perde tempo. Nos ajude a crescer e atingir mais pessoas. E você também já compartilhou com algum amigo, algum familiar seu? Então não perde tempo, tá legal? Pois bem, vamos para o nosso estudo de hoje. Você já sabe que o nosso método de estudos bíblicos é através de perguntas e respostas. Nós vamos fazer perguntas e vamos ao texto bíblico para que ele responda as nossas perguntas e tire nossas dúvidas, tá legal? Ok. A primeira pergunta: quais são os mandamentos de Deus? Vamos lá, vem comigo. Êxodo, capítulo 20, é o segundo livrinho da Bíblia. Aqui está registrado os 10 mandamentos de Deus. Lembrando que esses 10 mandamentos, a lei de Deus, ela foi dada lá no Monte Sinai e ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso está em Êxodo 31, versículo 18 e em outros textos bíblicos. E a Bíblia diz também em Êxodo 20, versículo 1, e também em Deuteronômio, capítulo 5, versos 22 e 23, e há outros textos também. Esses textos dizem que Deus falou os 10 mandamentos com a sua própria boca. Deus desceu do céu lá no Monte Sinai e Moisés subiu ao Monte Sinai. Deus entregou as 2 tábuas de pedra a Moisés. E o próprio Deus havia escrito e havia pronunciado a sua lei. Então é uma lei por demais importante. E vamos descobrir aqui quais são os 10 mandamentos. Eu vou ler de uma forma um tanto quanto resumida, para nós ganharmos um pouco de tempo. O primeiro mandamento está no versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está nos versículos 4, 5 e 6. Eu vou ler apenas o início do 4 e o início do 5. Não farás para ti imagem de escultura. Início do 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aqui nos proíbe de adorar imagens. Versículo 7, aqui é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento está nos versículos 8, 9, 10 e 11. Eu vou ler aqui apenas os versos 8 e 9. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Esse é o quarto mandamento. Exige a observância do sábado como dia de descanso. Quinto mandamento está no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento está no 13. Não matarás. O sétimo mandamento está no 14. Não adulterarás. O oitavo mandamento está no versículo 15. Não furtarás. O mandamento de número 9 está no 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º e último mandamento está no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Próxima pergunta. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Existe um resumo? Me acompanhe. Romanos capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você percebeu que foram citados aqui alguns dos mandamentos que se referem à nossa relação para com o próximo? Não matar o próximo, não adulterar, não furtar, não cobiçar o que é do outro. E o texto diz que o resumo desses mandamentos, dessas leis, é amar ao próximo. Se eu não mato o próximo, não adultero, se eu não furto o que é do próximo, eu estou com isso amando ele. E existem os outros mandamentos que direcionam a nossa relação para com Deus, que é o mandamento de não ter outro Deus além dele, não adorar imagens de escultura, não tomar seu nome em vão e descansar no dia que ele mesmo escolheu.
Perceba que os 4 primeiros mandamentos norteiam a nossa relação para com Deus. E os 6 últimos mandamentos norteiam a nossa relação para com o próximo. O próprio Senhor Jesus falou em alguns textos, dentre eles Mateus capítulo 22, a partir ali do versículo 34, se não me falha a memória, ele diz que o resumo da lei é o amor a Deus e é o amor ao próximo. E perceba que Jesus e aqui Paulo em Romanos 13, eles usam a expressão resumo. Não quer dizer que a lei, que os mandamentos foram abolidos, mas é um resumo. Se eu amo a Deus, eu não vou adorar imagens, não vou tomar o seu nome em vão e etc. Ok, vamos para a nossa terceira pergunta. Jesus mudou algum dos 10 mandamentos? Por exemplo, o 5º mandamento fala para honrar o pai e a mãe. Será que ele anulou, aboliu esse 5º mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, versículo 12? Hoje em dia eu não preciso honrar os meus pais? Será que ele aboliu o mandamento de número 7, que está no versículo 14, não adulterar? Hoje, se eu vejo uma pessoa interessante, eu posso, no dito popular, eu posso pular a cerca, se agrada aos meus olhos, se me chama a atenção, uma moça. Eu posso, se eu quiser, desobedecer o 4º mandamento, Êxodo 20, versículos 8, 9, 10 e 11, que exige o descanso no sábado. Eu posso escolher outro dia da semana, ou não descansar em dia algum. Será que Jesus mudou um dos 10 mandamentos? Ou todos eles? Ele anulou tudo? Eu posso viver agora do jeito que eu bem entendo? Vamos descobrir. Vamos ver com o próprio Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Me permita encontrar aqui o texto. Ok, achei. Lemos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Pelo contrário, Jesus não veio mudar a lei. Ele veio cumprir, ele veio obedecer e mostrar como é que se faz. Ele obedeceu da forma correta para nos dar o exemplo. A palavra cumprir aqui em grego é a palavra plero, que significa encher, completar, dar o verdadeiro significado. E para aqueles que pensam que Jesus aqui não está se referindo também aos 10 mandamentos, é só você continuar a leitura e ler, por exemplo, aqui o versículo 21, onde diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus está fazendo referência aos 10 mandamentos, sim. Aonde que está esse mandamento não matar? Está lá em Êxodo 20. É um dos 10 mandamentos. Quando Jesus diz que não veio anular a lei, mudar os mandamentos, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Ele não veio mudar os 10 mandamentos. Vamos para a próxima pergunta. Matar agora a sua curiosidade. Por que o nome desse estudo de hoje é 10 menos 1 igual a 0? Vamos descobrir agora. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Tiago está ali depois do livro de Hebreus. E antes de Pedro, enfim. Lemos. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Percebeu? Aquele que guarda a lei, acha que guarda a lei, ou pensa que guarda a lei, os mandamentos, mas tropeça em um ponto, só um dos 10 mandamentos, é culpado de todos. Versículo 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Percebeu que aqui Tiago está fazendo referência aos 10 mandamentos? Ele diz, não adianta você não matar, mas você adultera. Você vive uma vida traindo a sua esposa, ou você é solteiro e vive tendo relações sexuais, sendo que você não é casado, está adulterando. Perdão. Então, para Deus, como que você está desobedecendo todos os mandamentos? Ao, de forma consciente, desobedecer um dos 10 mandamentos. Então, na matemática divina, é 10 menos 1 igual a 0. São 10 mandamentos. Você desobedece um conscientemente porque você quer. Para Deus, isso é 0. Está desobedecendo a todos. Ok? Próxima pergunta para o nosso estudo. Qual é a função da lei? A função dos mandamentos? Para que serve? Romanos, capítulo 3, versículo 20.
O apóstolo Paulo, que foi quem escreveu esse livrinho de Romanos, vai nos responder: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz que ninguém vai ser justificado, vai ser tido diante de Deus como uma pessoa justa, uma pessoa boa, digna de salvação, pela observância da lei, dos mandamentos. Paulo diz que a lei não salva ninguém, não vai levar ninguém para o céu. Por mais que eu e você nos esforcemos para obedecer os 10 mandamentos da forma mais perfeita possível, isso não garantirá para mim e para você a entrada no reino do céu. Então, para que serve os mandamentos de Deus? Paulo diz aqui no final do versículo: é para termos o pleno conhecimento do pecado. Talvez eu e você vivamos uma vida de qualquer jeito, entende? Mas aí um dia você tem conhecimento. Você descobre aqui nos mandamentos de Deus que é pecado, é rebeldia contra Deus, é ofensa contra Deus. Nós adulterarmos, nós pegarmos para nós o que é do próximo, furtar. Com isso adquirimos o conhecimento de que isso é errado, de que isso é pecado, de que se eu conscientemente, voluntariamente continuar nesse erro, nessa prática, eu vou perder a salvação. Então a lei é como que um espelho. Você está sujo, você não consegue olhar e enxergar a sujeira que está no seu rosto. Mas a partir do momento que você olha no espelho, você vê que o seu rosto está sujo. Então a lei dos 10 mandamentos é esse espelho que mostra a sua sujeira, o seu pecado. Mas você não limpa a sujeira com o espelho, porque vai bagunçar ainda mais, vai continuar sujo, talvez sujar mais. Então você não se conserta a sua sujeira, o seu pecado, pela sua própria força, tentando guardar a lei e os mandamentos. Não, a lei mostra o seu pecado. Aí você corre para Jesus, porque Ele é a água da vida. Ele te perdoa e te salva pela graça dele, bastando nós depositarmos nele, em Cristo, a fé. Entendeu? A lei tem o seu papel, tem a sua função, que é mostrar o que é errado e o que é certo, o que é pecado, mas não é nos salvar. É interessante isso, não é verdade? Se nós conscientemente vivermos pecando, desobedecendo a lei, perderemos a salvação. Mas se nós, para ser salvos, tentarmos obedecer a lei, não seremos salvos. É uma aparente contradição. Mas essa é a função da lei, mostrar o pecado para que eu e você possamos ir até Jesus. E vamos ler mais um texto que mostra essa questão. Próxima pergunta: se eu sou salvo pela fé em Jesus, pela graça divina, então existe necessidade ainda assim de obedecer a lei? Aqui mesmo em Romanos capítulo 3 está a resposta. Versículos 30 e 31. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Paulo diz no versículo 30 que Deus nos justifica pela fé. Ele tem em nós pessoas justas, corretas, quando nós colocamos a fé em Jesus. Porque Jesus foi o único que obedeceu a lei dos 10 mandamentos de forma perfeita. Quando nós cremos em Jesus, colocamos a fé nele, ele nos dá a sua justiça de forma gratuita. E o Pai olha para nós como se olhasse para o seu Filho Jesus. E o versículo 31 diz: então, por causa disso, a lei é anulada? Porque temos fé em Jesus para receber perdão de pecados, para sermos tidos pelo Pai como justos, então a lei fica de lado? Não, Paulo diz no versículo 31. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Agora que eu tive fé em Jesus e pela sua graça maravilhosa fui perdoado e salvo, agora eu vou viver como uma pessoa salva. E o estilo de vida cristã é obedecer a lei dos 10 mandamentos, porque eu fui salvo, não para ser salvo. Entendeu? Agora uma pergunta interessantíssima para você e para mim. Como vive o povo de Deus no tempo final da história do mundo? Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Você sabe que o Apocalipse ele fala do futuro. O Apocalipse ele fala dos eventos finais. É uma seção da Bíblia que nós chamamos de escatologia. São os acontecimentos últimos na história humana. E o Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz qual vai ser o estilo de vida das pessoas que amam a Jesus, um pouco antes do mundo chegar ao seu término.
Diz o texto: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebeu qual é o estilo de vida das pessoas salvas um pouco antes do fim do mundo, nos últimos dias? São pessoas que têm fé em Jesus. Foram salvas por Jesus, pela graça de Jesus. E essas pessoas guardam os mandamentos. Que mandamentos? Ora, é a lei moral de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 3 até o 17. Os 10 mandamentos que estamos estudando hoje. Ok? E agora a última pergunta para nós finalizarmos o nosso estudo, para não ficar muito comprido, não é verdade? Quem ama a Jesus do fundo do coração, essa pessoa deve fazer o quê? Vamos saber de Jesus a resposta. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Ok? Vamos ler. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Percebeu? E perceba também o versículo seguinte, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse Consolador que Jesus promete é o Espírito Santo. Jesus diz que quem ama a ele, a Jesus, vai guardar os mandamentos. E essa pessoa que ama Jesus e que guarda os 10 mandamentos, essa pessoa vai receber o Consolador, o Espírito Santo. Perceba que é uma condição, inclusive, para receber o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. A condição é amar a Jesus e guardar os seus mandamentos. Quem ama Jesus de verdade, obedece. Não questiona. Não importa o que a esposa ou o esposo ou o líder religioso diga, pense ou ensine. Essa pessoa vai seguir o que Jesus diz. Por amor a Jesus, vai guardar os mandamentos. Eu gostaria de concluir fazendo um exercício de imaginação com você. Imagina que você está na sua casa um dia e alguém bate na porta da sua casa. E você vai atender e abre a porta. E você se depara com o próprio Jesus, aquela roupa toda branca. Você vê a cicatriz na testa, as marcas nas mãos, porque ele foi crucificado. E Jesus dá um sorriso para você e você fica assim, sem reação. E Jesus diz: filha, filho, eu amo você. Eu provei que eu te amo. Eu morri numa cruz por você. E você fica feliz por saber que Jesus te ama e pessoalmente veio falar para você que te ama. Então Jesus te pergunta: você me ama, filho? E a sua resposta lógica é: sim, eu te amo, Jesus. Você é a pessoa mais importante da minha vida, Jesus. O Senhor é a pessoa mais importante para mim. E Jesus diz: se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Os 10, filho. Não é 8 ou 9. Os 10. O que você responderia para Jesus se ele fizesse isso? Sabe, pode até ser que Jesus apareça para você e fale com você dessa forma, mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque ele já deixou registrado aqui na Bíblia: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, ele apela ao meu coração e ao seu, nesse momento em que você assiste esse vídeo. Ele questiona você: você me ama? Então guarde os meus mandamentos. Me obedeça. Vamos ter uma vida de relacionamento amoroso. E eu quero te convidar, a partir de hoje, de agora, a você, por amor a Jesus e porque tem fé nele para ser salvo, guarde os mandamentos dele. Vamos orar e pedir que o Senhor nos dê forças para guardar a sua lei? Pai Celestial, obrigado por dar a sua lei para nos mostrar o que é certo e é errado. Obrigado por dar o seu Filho, porque nos amou e o seu Filho morreu pelos nossos pecados, para nós termos o direito de receber o perdão e a vida eterna. E obrigado porque ao termos fé em Jesus Cristo, a fé bíblica, a fé verdadeira, somos perdoados e somos salvos. E por amar a Jesus e por ter fé em Jesus, podemos guardar os seus mandamentos. Nos ensina a guardar os teus mandamentos. Nos dá a força do Espírito Santo para observar a tua lei, independentemente do que as pessoas digam, escrevam, preguem ou pensem, ou nos critiquem. Nos ajuda a fazer a tua vontade, Senhor. Ajuda essa amiga e esse amigo que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esquece, por favor, tá bom? De curtir esse vídeo. Se quiser, faz algum comentário, faça alguma pergunta aí. Na medida do possível, nós vamos estar te respondendo. Tá legal? E não se esqueça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.